O ano é 1516. Numa terra completamente habitada por índios, portugueses e espanhóis começam a explorar o novo continente, numa desenfreada corrida por ocupação, marcada por grandes conflitos armados e banhada pelo sangue indígena. Colonização, independência, nacionalismo e superação. Te convido a conhecer a trajetória de um dos mais importantes países da América do Sul, que em outros tempos já foi chamado de Suíça Americana. Em termos territoriais, o Uruguai não é o maior país das Américas, nem tampouco o mais populoso, se compararmos com o Brasil, por exemplo. Mas este pequeno país, que precisamente faz fronteira com o Rio Grande do Sul, desempenha um importante papel no continente em que está inserido. Mas quais seriam as raízes do povo uruguaio? Em que consiste sua cultura e seus costumes? 16 anos após Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil, quando as lutas dentro do novo território já haviam se tornado mais frequentes, coloneses espanhóis e portugueses duelaram durante algum tempo pelas terras. Mas no meio desse enfrentamento, os nativos acabaram levando a pior. Eram eles os índios, charruás, xanaés e guaranis, mas principalmente os charruás, que eram maioria. Em pouco mais de um século de lutas constantes, a primeira colônia se estabeleceu em 1624 pelos espanhóis. Era um período em que os padres jesuítas portugueses habitavam em pequenos vilarejos onde os índios eram catequizados no cristianismo e cultivavam a terra. Até que em 1680 os portugueses fundaram a colônia de Sacramento. A cidade de Montevidéu, que hoje é a capital do Uruguai, foi fundada pelos espanhóis entre 1724 e 1750. É neste cenário que os uruguaios desenvolvem o sentimento nacionalista e, na tentativa de garantir a autonomia provincial, surge a figura daquele que é considerado o maior herói nacional do Uruguai, José Gervásio Artigas. Este foi o responsável por liderar o movimento popular e dominar a cidade de Montevidéu por algum tempo. Entre os principais feitos resultantes desse movimento estão o arregimento de escravos libertos, índios e a população rural, e a distribuição de lotes de terras para a população mais pobre. Até hoje, por sinal, este espírito igualitário é uma das profundas raízes da sociedade uruguaia. Em 1821, o Uruguai foi ocupado e anexado ao território brasileiro, a partir de uma aliança entre os brasileiros e os portugueses. A região foi chamada de Província Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi um conflito armado travado entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, que posteriormente se tornaria a Argentina.
até que em 1825 os brasileiros são expulsos com a liderança do uruguaio Juan Antonio Lavalladia e ajudado por tropas argentinas. Esta série de acontecimentos culminou em um dos mais emblemáticos momentos da história daquele jovem país. O Juan Antonio Lavalladia proclama a independência do Uruguai. É verdade que isso só foi reconhecido pelos brasileiros e argentinos 3 anos depois, através do que chamaram de Tratado de Montevidéu, mas o marco já havia sido proclamado na prática. Instituía-se oficialmente a República Oriental do Uruguai. Um dos pontos que podem ser considerados negativos em toda a sua história é a decadente existência dos primeiros habitantes dessa terra. Há quem afirme que os nativos uruguaios, no caso os índios, foram dizimados em 1832. Entre as principais causas das mortes indígenas estão as constantes disputas entre os europeus no período de colonização e também devido a doenças e desavenças com os brancos. Mas o país ainda precisava se reestruturar social e politicamente, pois havia desavenças entre os conservadores e os liberais, resultando em guerras civis entre 1839 e 1851. Ainda seguindo a linha dos embates, o Uruguai também participou da Guerra do Paraguai, formando a Tríplice Aliança ao lado de Brasil e Argentina. A Guerra do Paraguai, por sinal, foi a mais violenta de todas. Nesse contexto, a Tríplice Aliança lutou contra o governo paraguaio, o qual era liderado por Francisco Solano Lopes, cuja ambição era colocar em prática uma política expansionista para ampliar o território paraguaio e se apossar das terras vizinhas. Em 1869, o exército brasileiro tomou a cidade de Assunção, capital do Paraguai, e assim encaminhou a vitória da Tríplice Aliança. Voltando à estruturação do Uruguai, pode-se dizer que o fundador do sistema social democrático foi o presidente Ordóñez, no início do século XX. Assim, foi propiciado ao povo uruguaio melhor qualidade de vida, tanto que, até 1960, o país ficou conhecido como a Suíça americana. Mas após isso, houve uma série de acontecimentos que mudaram os rumos da nação, como a substituição do presidencialismo por um conselho de administração, o retorno do sistema presidencialista e nova Constituição, e logo em seguida instaurou-se a ditadura no país. Somente em 1980 a democracia foi consolidada novamente no território uruguaio, e em 1994 houve sua adesão ao Mercosul. O Uruguai é uma região de planície com leves ondulações, as cutilhas. A vegetação rasteira de gramíneas favorece a pecuária, uma das principais atividades econômicas do país. O Uruguai tem cerca de 98% da população adulta alfabetizada e a expectativa de vida gira em torno de 76 anos em média. A composição étnica da população é de aproximadamente 88% de origem branca, 8% de mestiços e 4% de negros. É um país majoritariamente cristão. Dados básicos. Nome oficial: República Oriental do Uruguai. Forma de governo: República Presidencialista. Língua oficial: espanhol. Capital: Montevidéu, que por sinal é a cidade mais populosa. Moeda: peso uruguaio. Dentre os principais produtos exportados estão a carne bovina, soja, celulose, arroz, madeira, laticínios e pescado. O Uruguai tem cultura marcadamente europeia. Ao contrário de muitos países da América do Sul, a influência indígena é extremamente distante. Dentre os principais costumes, tem o famoso tomar chimarrão, ou simplesmente jogar futebol.
Quanto às comidas típicas, temos a parrilhada, que são servidos nos restaurantes especializados em carnes, o pancho uruguaio e o chivito. O candombe é uma dança com atabaques típica da América do Sul. Tem papel significativo na cultura do Uruguai, pelo menos nos últimos 200 anos. As florestas são raras, mas nas margens dos rios crescem matas de salgueiros, amieiros, eucaliptos e choupos, além de arbustos diversos, como a babosa. O Uruguai tem poucos animais selvagens: raposas, veados, gatos do mato, tatu e capivaras.